Shalom Adonai, a paz do Senhor, povo de Deus. Seja bem-vindo a mais uma aula de Escola Bíblica Dominical. Hoje é lição 6, Igreja, Organismo e Organização. Nós vamos aprender tudo sobre a igreja como organismo e como organização. Lição 6 do primeiro trimestre de 2024, tá bom, pessoal? Quem tem essa revista em casa, abre na lição 6. Quem não tem, nos acompanha na internet e assina o canal, tá bom? Nós vamos aprender hoje sobre a igreja como organismo e como organização à luz da Bíblia. Tá bom, pessoal? Muita coisa nós vamos aprender hoje. O que é organização? O que é organismo? O que é a igreja como organismo e organização? Vamos aprender tudo pela luz da palavra de Deus agora, tá bom? Seja bem-vindo, eu sou o pastor Josiel Saraiva, professor de teologia, mais de 23 anos em São Paulo, capital. Estamos ministrando aula de teologia em 16 países, 27 estados brasileiros. Já são mais de 20 mil alunos formados no mundo. Se você se interessa em fazer o curso de teologia, nós temos aqui, 20 livros, é o curso básico. Você compra os livros e ganha o seu diploma. Olha, pessoal, o lindo diploma, diploma de teologia, está aqui, É só comprar os livros, fazer uma prova e pega o seu diploma. Tá bom? Quantos livros são? O básico é 20 livros. Aí mais 10 é o médio e mais 10 é o bacharel. Portanto, o bacharel é 40 livros. Como é que faz para pegar esses livros? Você faz o pagamento via Pix ou depósito bancário na lotérica, manda o comprovante e o seu endereço. Com 5 dias chega aí na sua casa, tá bom? E para você que já fez o curso de teologia, se quiser anel, nós temos anel de formatura de teologia, pessoal. Anel banhado a ouro, original, tá? Ele vem assim na caixinha, o anel. Vamos para a aula. Lição 6 do primeiro trimestre de 2024. Nós estamos no ano 2024, janeiro. Igreja, organismo e organização, tá? Pessoal, eu sou professor de escola dominical desde o ano de 95, ou seja, 30 anos, quase 30 anos dando aula de escola bíblica dominical. Então, o que é a igreja como organismo e como organização? Texto áureo, vamos ler junto aqui. Todo mundo aprendendo junto, pessoal. Aproveita aí para se inscrever no canal e compartilhar essa live. Texto áureo, está aqui na minha mão. Vamos ler junto, texto áureo. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, os quais constituamos sobre esse importante negócio. Atos 6 e 23. Verdade prática, está aqui no lado. A igreja é um organismo vivo, contudo, sobre essa estrutura viva, precisa ser organizada. Então, nós vamos ver agora a igreja como organismo. No texto áureo diz assim: escolhei, pois, dentre vós 7 varões. 7 é o número da perfeição. A Bíblia fala que 7 é o número da perfeição. O número 3 também. Tem muita gente, é só o número 7. Não, o número 3 também. Como é que prova que o número 3 é o número da perfeição? O número da Trindade qual que é? 3, Pai, Filho e Espírito Santo. A Bíblia divide o homem em 3, corpo, alma e espírito. A ciência divide o homem em 3, cabeça, tronco e membros. O espaço é um só, mas é 3, altura, profundidade e largura. O tempo é um só, mas divide em 3, passado, presente e futuro.
O tabernáculo de Moisés era um só, mas dividia em três: pátio, lugar santo e lugar santíssimo. O templo é três. Tudo, o número 3 é o número da perfeição. E o número 7 também. Aqui está dizendo: escolhei, pois, 7 varões de boa reputação. Qual a diferença entre caráter e reputação? Caráter é o que eu faço sozinho entre quatro paredes. Reputação é o que as outras pessoas veem em mim, o que é que elas acham em mim. O pastor Josiel é uma boa pessoa, é um bom professor. Isso dá o nome de reputação. Reputação é como está a minha imagem diante das pessoas. E caráter é o que eu faço sozinho, tá bom? O caráter é o fruto do Espírito. Amor, gozo, paz, longanimidade, tá bom, pessoal? E os dons manifestam poder. O caráter, os frutos manifestam o caráter. O que traz a salvação não é a manifestação do poder, é a manifestação do caráter. Tá? Então aqui está dizendo para escolher 7 varões de boa reputação. Ou seja, como está o testemunho dele? O que as pessoas acham dele? É um bom pagador, um mau pagador, é um fofoqueiro, é uma pessoa sábia? Escolhei, pois, de boa reputação, cheios do Espírito Santo. Ninguém pode ser obreiro sem ser cheio do Espírito Santo. O que é ser cheio do Espírito Santo, afinal? É pular, rodar, profetizar, falar língua estranha? Cheio do Espírito Santo é ter os frutos do Espírito Santo. Qual que é o fruto do Espírito? Amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, temperança, mansidão, fé. Isso é ser cheio do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo é ter os frutos do Espírito Santo dentro de si. O fruto é do homem para Deus. Os dons é de Deus para o homem. Entendeu? Os dons é Deus que dá. O fruto é você que tem que nascer dentro de você. O amor, a paz, a longanimidade. Então, o que é ser cheio do Espírito Santo? É ter os frutos do Espírito Santo na sua vida. E de sabedoria. Pessoal, nem todo mundo que é cheio do Espírito é sábio. Tem muita pessoa que ora, é espiritual, tem amor, tem paz, mas não tem sabedoria. Tá? Um exemplo disso é muitas irmãs do ciclo de oração. Elas oram, são cheias do Espírito, elas falam com Deus, lê a Bíblia, mas termina ali, às vezes, fica fofocando entre as pessoas. A sabedoria não fofoca, entendeu? Então, uma coisa é a reputação, é o que as pessoas acham de nós. Cheio do Espírito Santo é ter os 9 frutos do Espírito. E sabedoria, o que é a sabedoria? Habilidade de discernir o que é certo e o que é errado. É o equilíbrio do Espírito. Tá? A inteligência é o acúmulo de dados. A sabedoria é o acúmulo de experiência. Nem toda pessoa cheia do Espírito é sábio, mas todo sábio é cheio do Espírito. Vamos para a introdução agora, tá bom, pessoal? Nesta lição vamos conhecer a igreja como organismo, é uma organização. E uma organização. Veremos que existe uma função sem formar nem organismo sem organização. Isso ajudará a evitar os extremos, uma igreja sem nenhum tipo de liderança visível ou uma igreja estruturada em um instrumentalismo. A estrutura da igreja cristã, a igreja como organismo. Organismo é visto como conjunto de órgãos que constitui um ser vivo. A igreja como organismo, ela é viva. É um conjunto de órgãos, conjunto de membros, coração, fígado, tudo trabalhando. Igreja como organismo, ela é espiritual, ela é viva. Quando que a igreja é um organismo? Quando ela está orando, lendo a Bíblia,
visitando, adorando a Deus na escola dominical, na Santa Ceia. Aí ela é um organismo vivo. A igreja como organismo, ela é espiritual. E foi assim que Paulo falou, que nós somos o corpo de Cristo vivo, como organismo vivo, cuja cabeça é Cristo. Efésios 5:23. A igreja não é um corpo morto, a igreja é um corpo vivo. Ela ora, ela prega, ela lê a Bíblia, tá? Os membros não existem independentemente um do outro. Se você tirar esse dedo e colocar longe do dedo, ele vai morrer. Se tirar esse braço e colocar longe do corpo, vai morrer. Os membros, para sobreviver, têm que interligar um no outro. Por isso que eu sempre falo, não existe igreja Cristo em casa. Não, pastor, não quero ir para a igreja, não quero tomar ceia. Eu sou crente em casa. Não existe igreja Cristo em casa, porque os membros precisam estar interligados no corpo para receber o sangue, o oxigênio, a vida. Corta essa mão e põe lá na geladeira, ela vai morrer. Você tem que estar interligado. Por isso que não existe, pessoal, igreja online. Existe até aula online para você aprender. Mas igreja tem que ser presencial, tomar ceia. Não tem ceia online, entendeu? Nós temos que tomar ceia junto, é um conjunto. O corpo de Cristo é um organismo vivo, tá? E Cristo é o cabeça desse corpo, desse organismo vivo. A igreja como organização, aí é diferente. A forma de organização da igreja primitiva era simples. Todavia existia, por exemplo, uma igreja que seguia a liderança centralizada nos apóstolos, Atos 16:4. Dessa forma, os apóstolos doutrinavam a igreja, cuidavam da parte administrativa, instituía a liderança local, reunia em concílio. Então eu vou explicar bem claro. Igreja como organismo, ela é espiritual. Igreja como organização, ela é física, material. Tá? Por exemplo, assim, a igreja vai fazer carteirinha de membro. É igreja como organização. Pastor, eu quero minha carta de mudança, de recomendação. Igreja como organização. O pastor tira o CNPJ da igreja, as documentação, a papelada, a igreja vai dar diploma, a igreja vai registrar a entrada e saída financeira, vai cadastrar os membros, tudo isso aí é a igreja como organização que precisa. Um não existe sem o outro. Não existe só a igreja espiritual. A igreja precisa de organização, tá? E também não existe só a organização. A igreja é igual o ser humano, né? Vocês estão vendo aqui, o meu corpo físico. Mas dentro do corpo tem a alma e o espírito. O homem não existe sem a alma e o espírito. Então o homem é espiritual e material, físico, igual à igreja. Ao mesmo tempo que a igreja é espiritual, ela também é física. Você vê ela, pega nela. A igreja como organização cuida do CNPJ, da declaração de imposto de renda, na secretaria, carteirinha de membro, carta de mudança, recomendação, tudo isso aí é a igreja como organização. Quando está fazendo carteirinha de membro, é a igreja como organização. Quando a igreja está orando, é a igreja como organismo. Tá bom? Então, igreja como organismo, ela é viva, espiritual. Igreja como organização, ela é física, ela é um sistema de organismo, de organização. Tá bom, pessoal? Então, você vai pegar todos os nomes de membro, igreja como organismo, como organização. Você vai pôr o povo para orar, é igreja como organismo vivo. Organismo e organização. Vimos que a igreja como corpo de Cristo é um organismo vivo e uma organização. Um não existe sem o outro. O homem não existe sem a alma e o espírito. O espírito e a alma não existem sem o corpo na terra, porque no céu existe. Na terra,
Não tem como você ver um homem espiritual sem o corpo. E ao mesmo tempo que você está vendo o corpo, dentro do corpo tem o espírito. Então a igreja é dupla, organismo e organização. Organismo, ela é viva e espiritual. Como organização, ela é física e material. A igreja como organismo vivo e organizado, seu aspecto local. No contexto do Novo Testamento, a igreja existe localmente como comunidade. Na aula passada eu falei, eu não sou igreja, você sozinho não é igreja. Nós formamos a igreja. A igreja não é individual, a igreja é coletiva. Entendeu, pessoal? Então, eu sou igreja de Deus. Tem muito irmão que fala, você sozinho é igreja de Deus? Esse dedo sozinho é o corpo? Essa mão sozinho é o corpo? O corpo é um conjunto, é a mão, é o pé, é os organismos, o coração. Então, você sozinho não é igreja, nem eu. Nós completamos a igreja de Cristo, o corpo de Cristo. No aspecto litúrgico e ritual. A igreja, toda igreja tem sua liturgia. É a forma de ler a Bíblia de pé, ler a Bíblia sentado, cantar de pé, cantar sentado, orar. Qual é a forma certa de orar? Em pé, de joelho, sentado, virado para o banco, virado para o púlpito, para frente da igreja. O importante é orar. Jesus diz, nem em Jerusalém, nem nesse monte é o local. Os verdadeiros adoradores adoram ao Pai em espírito e em verdade. Então, pessoal, a forma de ler a Bíblia sentado ou em pé, isso é liturgia. Tem muitas igrejas que falam assim, pessoal, se coloca de pé em reverência para ler a Bíblia. Você pode ler a Bíblia sentado, deitado, de ponta cabeça. Isso não é falta de reverência. A falta de reverência é você ler, conhecer e não viver. Aí sim é falta de reverência. Mas tem irmãos que pegam a Bíblia e dizem assim, igreja, se coloca de pé em reverência à Bíblia. Não, tem muitas igrejas que têm um costume de ler sentado. Abra a sua Bíblia, pessoal, pode ficar sentado. Normal, não vejo nenhum problema. Ah, mas a minha igreja lê de pé. É uma liturgia sua, da sua igreja. Não quer dizer que é a única correta. É igual no Brasil, o homem tira barba. Tem país que o homem deixa barba. Qual é o correto? O correto é o costume do teu país. Tá? Vamos continuar. Governo da igreja nas diferentes tradições cristãs. Episcopal, essa palavra traduzida. Então a igreja é formada as 7 colunas da sabedoria. Pessoal, as 7 colunas da sabedoria, a Bíblia menciona 5. A coluna da sabedoria, que está lá no Provérbio, já viu falar? Porque a sabedoria tem 7 colunas. Apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. Aí vem o presbítero e o diácono, tá? Que é as 7 colunas da sabedoria. Mas os 5 ministérios, existem dons ministeriais, dons espirituais e dons naturais. Dons naturais, quem deu o dom de ciência para Albert Einstein, Galileu Galilei? Quem deu o dom natural de cantar para Michael Jackson e muitos outros, Cazuza? Deus, o Criador, que deu o dom natural. Eles cantaram e usaram errado, mas quem deu o dom foi Deus. Dom natural, é Deus que dá. Está na Bíblia, só você ler, tá bom, pessoal? Aí tem um dom natural e os dons espirituais, que é profecia, fé, cura, maravilha, tá? Dom de profecia é uma coisa, ministério profético é outra coisa, tá? Os 5 ministérios. Apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. Apóstolo é o que abre igreja, é o missionário. Profeta é aquele que cura, revela, faz culto de libertação, é o profeta. Evangelista é aquele que está sempre ganhando almas.
Pastor é aquele que está pastoreando a igreja. Mestre é aquele que está ensinando, que está instruindo a igreja. O mestre é o pequenininho. Esse dedo tira as sujeiras. O mestre tira as heresias da igreja. Tá? Então a igreja tem pastor, presbítero, diácono, evangelista. Tudo isso aí é um sistema de organização. É o governo da igreja. Congregacional é a prática de eleger os dirigentes local da igreja. Sistema de governo da nossa igreja. No contexto norte-americano das Assembleias de Deus, se aproxima mais o modelo do governo presbiterial. Pessoal, o presbítero lá nos Estados Unidos da América é um pastor. Quem dirige igreja lá nos Estados Unidos, ele dá o nome de pastor. Já presbítero no Brasil é um auxiliar do pastor. Então é normal. Se eu sou pastor, eu sou o pastor Josiel Saraiva. Quando eu for lá para os Estados Unidos, eles vão me apresentar. Chegou do Brasil o presbítero Josiel Saraiva. Lá eles vão me apresentar como presbítero. Presbítero na América, nos Estados Unidos, é aquele que dirige igreja, é um pastor. Já um presbítero que dirige igreja, já um pastor que dirige igreja, aqui no Brasil é diferente. Quem dirige igreja no Brasil é pastor. Quem dirige igreja lá nos Estados Unidos da América é presbítero. Lá o pastor é auxiliar do presbítero. Aqui o presbítero é auxiliar do pastor. Entendeu, pessoal? Mas o importante, pessoal, é seguir a obra de Deus. As regras dos fatores não alteram o produto. Você come feijão com arroz ou arroz com feijão? Tanto faz, tá bom? O sistema do governo da nossa igreja. Vamos para a conclusão. Nesta lição fizemos uma análise da igreja como organismo e organização. O que ficou claro é que as escrituras destacam que a igreja como organismo vivo e organizado. Nesse aspecto, juntamente com os presbíteros, diácono, o colégio apostólico dava a forma do ministério local da igreja neotestamentária. Embora essa igreja possuísse uma estrutura, organização muito simples, contudo ela existia. Por outro lado, embora não haja nenhuma norma específica de como deve ser o governo da igreja no Novo Testamento, ao longo dos anos os cristãos têm procurado se inspirar no texto bíblico para regulamentar os seus ministros e ministérios. Tá bom, pessoal? Que Deus abençoe em Cristo Jesus. Essa é a lição de número 6. Igreja como organismo e organização. A próxima lição vai ser a 7. Deixa eu ver o tema aqui, pessoal. O ministério da igreja. Olha, a próxima lição você não pode perder. O ministério da igreja. Tá bom, pessoal? Quem gostou, se inscreva nesse canal, curta, compartilha nos teus grupos da igreja, da família, a videoaula de escola dominical de graça para o Brasil e o mundo, tá bom? Eu sou o pastor Josiel Saraiva e nesse canal você vai ter EBD online, tá bom? EBD online, você estuda da escola dominical na sua casa, a pré-aula. Quando você for para a aula, já está tudo aqui, ó. O professor vai ficar admirado. Aonde você está aprendendo? Aí você fala, no canal do pastor Josiel Saraiva. Você que é pastor, você que é professor, você deve assistir essas videoaulas. Vai te ajudar na hora de ministrar as aulas da escola dominical. Tá bom, pessoal? E quem quiser fazer o curso comigo, tá aqui, ó. 20 livros é o curso básico. Passa o endereço, faz o pagamento via Pix ou depósito na lotérica e eu mando para sua casa com 5 dias, chega aí. Se você comprar os livros, você ganha o seu diploma de teologia. Tá bom? E se você quiser o anel, nós temos anel de formatura de teologia. Eu vou mostrar aqui meu escritório para vocês, tá bom, pessoal? Ó, vou mostrar aqui o meu escritório, os livros, aonde eu estou dando aula aqui para vocês, tá bom? Aqui é o diploma, como eu falei, que vou ensinar vocês.
Agora eu vou mostrar aqui para vocês, ó. Aqui é a janela do meu escritório. Olha, pessoal, que janela bonita. Aí é o meu estúdio, minha mesa de gravação. Tá aí, ó. Tá? A escola, vocês entram por aqui, ó. Aqui tem sala de aula. Vocês sobem aquela escada lá, ó. Tá vendo? Aí vocês tocam o interfone, que é o interfone, ó. Aí vocês vão conhecer os livros da escola, ó, pessoal. Tudo isso aqui é livro, ó. Aqui é anel. Tá vendo os anel aí, ó? Aí tudo é anel, ó. Pessoal, se você quiser dar aula na sua igreja de teologia, me chama no WhatsApp. Eu mando esses livros para sua casa. Você reúne o povo aí e dá aula na sua igreja. Tá bom? Se você quiser abrir uma extensão, um núcleo, ou abrir uma escola, ou comprar os livros para estudar, me chama no WhatsApp, tá bom? Se inscreva no canal. Meu WhatsApp é esse aqui, ó. Você vai falar direto comigo, Pastor Josiel Saraiva, ó. Tá bom?